Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vai Ter Copa, o podcast que é um intensivão para você que quer saber tudo sobre as 48 seleções que irão disputar o Mundial. Já deixo aqueles recados de sempre, se inscreva no canal, deixe o seu like, nos ouça nas plataformas de podcast, estamos no Spotify e na que você preferir, e nos siga nas redes sociais, @Vai Ter Copa Podcast, no Instagram e no TikTok. E também acesse o nosso site vaitercopa.com.br para as notícias mais importantes do futebol de seleções. No episódio de hoje, voltaremos ao continente africano para falar de uma das principais potências da África. É uma seleção que demorou um pouco para estrear em Copa do Mundo, mas desde 2006 eles já somam 5 participações do torneio. Ficaram de fora apenas em 2018 desde então. Eles tiveram um ciclo de bastante instabilidade, apesar de terem ido bem nas eliminatórias africanas. Eles não se classificaram para a edição mais recente da Copa Africana de Nações e caíram na fase de grupos da edição anterior em 2023, mas agora estão buscando uma recuperação visando o torneio. E o técnico Otto Addo será o primeiro ganês a comandar a seleção em 2 Copas consecutivas. Agora, apesar do insucesso no principal torneio do continente, o fato é que na Copa de 2026 vai ter Gana. E para falar da seleção de Gana, nós trouxemos aqui mais uma vez do portal Ponta de Lança. Para você que não conhece, eles cobrem tudo sobre o continente africano, não só a parte de esporte, mas também política e cultura. E hoje estamos acompanhados de Augusto Chidozi, diretamente de lá. Chidozi, muito obrigado pela sua presença. E eu já vou pedir suas impressões iniciais sobre a seleção de Gana aí para a Copa. Salve Pedro, salve queridos ouvintes, uma honra poder estar aqui, podendo participar desse grandioso projeto para falar sobre as seleções que estarão na Copa do Mundo. E, bom, rapidamente respondendo a sua pergunta já, Pedro, as primeiras impressões que eu tenho sobre a seleção de Gana não são tão positivas assim, infelizmente, né? Gana não participou da última Copa Africana de Nações, o que é um ótimo termômetro para entendermos o momento da seleção. Nas últimas edições de Copa não tem apresentado desempenho satisfatório, embora tenha se classificado com uma certa regularidade, ficando fora da Copa pouquíssimas vezes, mas a sensação é de que Gana não irá tão longe assim, ou não é uma das principais seleções do continente africano, uma das favoritas a fazer uma campanha grandiosa na Copa do Mundo, muito por conta da falta de profundidade do elenco, alguns problemas dentro da federação e questões envolvendo alguns jogadores, nacionalidade, enfim. Há muita coisa para se falar sobre as estrelas negras. Exatamente, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte na hora de falar dos pontos fracos, mas foi um ciclo bem estável da seleção de Gana. A gente aqui que não acompanha tão a fundo o futebol africano, a gente acompanha muito mais a Copa, então a gente tem uma visão de que Gana é uma seleção que está sempre na Copa do Mundo, por isso está bem, mas a gente sabe o quanto eles valorizam a Copa Africana de Nações, e é um torneio que Gana não vence há muito tempo, e vem de uma eliminação na fase de grupos na edição de 2023 e da não classificação agora para a edição mais recente em 2026. Então já vamos entrar um pouquinho no estilo de jogo e falar um pouco de como eles jogam na parte de campo e bola mesmo. Com todas as oscilações, a seleção ganesa teve dificuldade de encontrar um padrão de jogo durante o ciclo, mas agora na reta final eles alternaram entre um 4-2-3-1 e um 3-4-3, dependendo do adversário. De qualquer forma, é uma seleção que tem um meio-campo de mais pegada e nem tanta criatividade, mas que explora a velocidade pelas alas e tem um ataque bem móvel. Eu sempre pego uma escalação aqui para ilustrar, e eu peguei a escalação do jogo da classificação para a Copa, que foi contra Comores. Nesse jogo, Gana foi com Assare no gol, 3 zagueiros, Adjetei, Alexander Diku, o que é um nome que causa sérios problemas, e Salisu. Na linha de meio campo, Seydou, Sibo, Thomas Partey e Annan. E o trio de ataque, Mohamed Kudus, Semenyo e Jordan Ayew. Chidozi, o que você acha dessa escalação? Você vê isso mudando muito para a Copa do Mundo?
já pode deixar suas impressões aí. Bom, a primeira impressão que a gente tem dessa seleção de Gana é que os principais nomes da seleção, obviamente, são muito conhecidos da Premier League, né? A gente tá falando de Thomas Partey, a gente tá falando de Mohamed Kudus, Semenyo e Ayew, que também teve uma passagem muito grande pela Premier League. Mas eu percebo uma falta de uma defesa um pouco mais qualificada, vamos dizer assim. Tudo bem que tem o Alexander Djiku e o Mohamed Salisu, que joga no Mônaco, por exemplo, mas falta um pouco de uma defesa um pouco mais consistente, vamos dizer assim, tá? Tudo bem que o meio, a Gana produz meio-campistas muito bons, de uma certa forma, né? Nós tivemos, por exemplo, Sevina Piá, nós tivemos, por exemplo, também, a Piá, se não me engano, era zagueiro, volante, eu esqueci, me deu um branco agora, mas lembro, por exemplo, Michael Essien, né? Aquela geração de 2010 tal, então você tem Mohamed Kudus agora, tem Thomas Partey que já está um pouco mais velho, etc tal, mas me incomoda um pouco a presença do Ayew ainda, né, do Jordan Ayew, que é o mais novo. Eu acho que demonstra um pouco uma falta de trabalho nessa transição de gerações. Ayew já é da geração de 2010, 2014, eu acredito que Gana já deveria ter se livrado dessa geração, que já deu o que tinha que dar, né? Quarto de final de Copa do Mundo, final de Copa Africana de Nações 2015, mas a gente estava falando de uma geração de quase 10 anos atrás, né? Acho que já deveria ter dado um espaço ali e a gente nota uma certa dificuldade nessa transição para buscar novos jogadores, novas estrelas que possam renovar as esperanças de boas campanhas, tanto na Copa Africana de Nações quanto na Copa do Mundo para as estrelas negras, né? Então acho que é isso que dá para falar logo de cara dessa seleção ganesa. Você citou o sistema defensivo como uma possível fragilidade. Vale lembrar que nesse jogo o Anan ele estava no lugar do Mensah, que é o lateral esquerdo titular, geralmente, mas o time para a Copa deve ser parecido com esse. Do que você citou, eu acrescento o meio-campo, que, como eu falei do Egito, é de pouca criatividade. Você não tem muito aquele jogador da achada, do passe em profundidade, que vai deixar os atacantes, que tem um bom trio de ataque, a seleção ganesa, mas para deixar eles em boas condições de marcar, falta um pouco dessa criatividade no meio-campo. É um meio-campo muito mais de pegada, de intensidade, do que propriamente de criação. Em contraponto, eles têm um ataque muito móvel. São 3 jogadores que são versáteis, que fazem mais de uma função no campo de ataque e que voltam muito para buscar jogo pela característica deles, mas também por uma carência nessa parte de criação do meio-campo. A gente estava comentando aqui antes de entrar no ar sobre os jogadores naturalizados, que tem sido uma grande polêmica aí para a seleção ganesa. A gente tem o Iñaki Williams, que é um dos nomes mais conhecidos da seleção ganesa, que até agora não é um nome firmado no time titular. Ele tem sido mais reserva, ele foi mais reserva durante as eliminatórias, do que ele não aproveitou muito as chances que ele teve atuando pela seleção ganesa, né? Não, sim, exatamente. Acho que havia uma expectativa muito grande para a Copa de 2022, de que os irmãos Williams pudessem mudar a nacionalidade, né? Principalmente o irmão mais velho, né? Iñaki Williams, já que o irmão mais novo, o Nico, ele já se firmou na seleção espanhola e dificilmente ele iria trocar de lado. Mas a questão que envolve essa questão dos jogadores naturalizados é o nível que eles acrescentam à seleção, certo? E Gana não é a primeira vez que isso acontece. Vale lembrar que para a Copa de 2014 havia discussão sobre os irmãos Boateng, né? O Kevin Prince Boateng, que teve uma carreira razoável, acho que teve uma melhor jogada, uma carreira um pouco melhor no Milan, depois foi para o Barcelona, mas já estava em final de carreira, aquela coisa toda, um jogador um pouco mais instável. Jogou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção ganesa e não trouxe aquele quê de qualidade que pudesse colocar as estrelas negras num patamar acima, né? E agora nós temos a discussão em relação ao Iñaki Williams, que não acrescentou muita coisa, né? Infelizmente. E continua essa pauta continua sendo muito atual em Gana, né? Porque também nós temos mais jogadores, Pedro, que estão buscando espaço, né, nessa seleção, que estão querendo ir para uma Copa do Mundo, mas cuja qualidade você olha e pensa assim,
ok, parece mais do mesmo. Não são jogadores que você pode falar, esse jogador vai fazer uma diferença, como, por exemplo, o Brahim Dias faz diferença para o Marrocos, né? Para quem viu a Copa Africana de Nações, viu como o Brahim Dias jogou, tirando aquele pênalti na final, é esse tipo de jogador que você espera que um jogador da diáspora faça a diferença na seleção. Talvez tenha um que a mais ali, um jogador que você possa falar, nossa, esse cara vai fazer a diferença, esse cara vai trazer qualidade. E não é o caso da seleção de Gana, né? Até porque os nomes que estão sendo ventilados ali, inclusive me relembro de uma declaração, antes de falar sobre jogadores em questão, uma declaração do técnico Otto Addo, né? Que diz assim, olha, nós temos jogadores que agora querem ter interesse em jogar pela seleção, mas nós estamos tentando fazê-los jogar pela seleção desde 2021. Então a gente está falando de um ciclo, por exemplo, que seria, né, poderia abranger eliminatórias de CAN, eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, eliminatórias da CAN 2023, CAN 2023, Copa do Mundo. Então, assim, são espaço de 5 anos, os jogadores não se interessaram, né? E agora, às vésperas da Copa do Mundo, eles aparecem, né? Então é aquela coisa, né? Não quis roer o osso e agora quer comer o filé mignon, né? Então, jogadores ali, né? A gente pode comentar, por exemplo, o Callum Hudson-Odoi, né? Que rodou bastante, e também tem o Ed Nketiah, né? Então são jogadores ali que você olha e fala assim, ok, né, tem uma carreira legal na Premier League, etc. Tal. Até me lembro de um meme que é engraçado, assim, se o cara não tivesse nascido na Europa, ele seria servente de pedreiro, seria não sei o quê. E eu não consigo olhar para esses dois e falar assim, caramba, a seleção de Gana vai estar melhor com esses dois, né? Eu não consigo olhar, assim, tem algum jogador que já decidiu jogar pela seleção ganesa que não poderia fazer a mesma coisa que esses caras fazem, né? Lembrando que tem um francês, tem um ganês que joga aqui no Brasil, né? Que tudo bem que se naturalizou belga, que é o Amuso, que joga no Grêmio, né? Então, assim, eu não consigo ver, por exemplo, uma diferença entre o Amuso e o Ed Nketiah, por exemplo. Eu não consigo ver uma diferença entre ele e o Hudson-Odoi, né? Então, assim, a grande discussão no continente africano em relação a Gana é esses jogadores que se utilizam dessas seleções africanas para tentar ao menos ter algo no currículo, como assim, joguei uma Copa do Mundo, né? Eles não querem estar lá para desenvolver a seleção, não querem estar lá roendo o osso, sei lá, de viajar até Seychelles, atravessar o continente africano para jogar uma partida contra Madagascar, mas quer estar jogando contra, sei lá, uma França numa Copa do Mundo, quer estar jogando contra uma Inglaterra, contra uma Croácia numa Copa do Mundo, né? Porque a gente sabe que as condições, as instalações, há uma diferença, sim, entre instalações das seleções, as instalações dos clubes onde eles jogam, provavelmente falta de dinheiro, participação governamental, etc. Tal. Eu sei disso, mas tem uma questão do orgulho também. Então, muitos ganeses têm essa questão ali. Beleza, o cara quer jogar agora, mas quer jogar só a Copa do Mundo? E muitos defendem a ideia de assim, você quer jogar pela seleção ganesa? Tranquilo, mas começa nas eliminatórias da CAN para 2027, que já vão começar nesse ano, certo? Então, em março nós já teremos eliminatórias para a CAN 2027. Então, se eles quiserem realmente jogar, eles comecem por lá. Não é simplesmente chegar e pegar o ônibus andando e quer sentar na janelinha. Sim, e é o que parece mais justo, né? Eu acho que a gente, de fora, a gente acaba tendo uma visão que essas seleções que não tem tantas opções, que não tem tanta tradição em Copas do Mundo, por exemplo, elas aceitariam qualquer jogador da Europa, e não é bem assim. Ainda mais porque Gana, a gente vai falar daqui a pouco, que é uma seleção que tem vários problemas, mas é uma seleção que tem bastante talento. Você tem bons jogadores ali na seleção ganesa, e não é como se eles estivessem precisando tanto de material humano assim. Eles tiveram diversos problemas, mas não necessariamente por falta de jogador. E, no geral, acho que para jogadores naturalizados, o que é bem comum no futebol africano, é difícil você criar a mesma identificação com a torcida e com o povo do país de um jogador que nasceu lá, que todo mundo viu surgir, etc. E isso se soma ao fator de que Gana teve um ciclo bem complicado, que não classificou para uma Copa Africana de Nações, que teve momentos de muita estabilidade, e esses jogadores não estavam pensando na seleção. Porque fica aquela sensação de que o Iñaki Williams, se ele tivesse espaço na seleção da Espanha, ele não ia jogar por Gana. Acho que todo mundo tem essa visão, que ele tá escolhendo o Gana porque é a chance dele de jogar uma Copa do Mundo. E isso gera uma antipatia com o torcedor, e não é tão simples assim quanto
vou chegar lá porque é uma seleção menor e vou jogar a Copa do Mundo, né? Mas esses aqui são alguns nomes que a gente não tem nem certeza se eles chegam na Copa. Então agora vamos discutir sobre os principais jogadores da seleção ganesa. A gente separou 3 aqui para falar. O primeiro deles talvez seja o principal hoje num cenário de futebol europeu, que é o Antoine Semenyo, atacante de 26 anos do Manchester City. Pela seleção ganesa ele tem 32 jogos, 3 gols e 2 assistências, são números ainda discretos, mas pela Premier League de 2024-25, antes dele se transferir para o City, ele fez 42 jogos, marcou 13 gols e 7 assistências, uma média de 178 minutos para marcar gol, um pouquinho mais de uma participação a cada 2 jogos. Você espera que o Semenyo seja essa referência de Gana durante a Copa? Com certeza, Pedro, com certeza. Ele é a referência, se eu posso dizer assim, né? Vale lembrar, primeiramente, que a Premier League ela é muito assistida no continente africano, né? Principalmente em países de língua inglesa, de colonização britânica, a Premier League tem uma presença muito forte. Eu estou falando de Gana e Nigéria, os principais do oeste africano, então não é incomum você ter ganeses que torcem, de fato, por times ingleses. Então, no caso, como o Semenyo está indo muito bem na principal liga de clubes do mundo, né, na liga mais rica, vamos dizer assim, é esperado que o Semenyo seja o homem-gol. Ele assume essa função que um dia já foi dos irmãos Ayew, né? Agora os irmãos Ayew já estão numa fase mais decrescente da carreira, né? Então, o Semenyo tende a ser a principal esperança de gols para os jogadores de Gana, para a seleção, para a torcida de Gana, né? Fez uma campanha excelente, estava no Bournemouth, se eu não me engano, né? Se transferiu no meio da temporada para o time do Pep Guardiola, o time do City, e tem feito boas participações, né? Como você falou muito bem, ele tem jogado bastante, o que me surpreendeu muito, né? Eu achei que ele poderia comer um pouco de banco ali, né? Disputar com o Marmoush, com o Doku, aquela coisa toda, mas ele não. Chegou mostrando personalidade, né? Já chegou pegando a camisa 42, que era a camisa do Yaya Touré, que é um dos maiores jogadores africanos da história da Premier League, talvez dentro do City seja o maior. Eu sei que tem por exemplo, o Mahrez ali e tal, mas acho que pela importância histórica, pela forma que ele jogou e foi um dos principais pilares na construção do que o City daquele tempo seria depois, né? Foi muito importante também a foto que ele tirou com o Yaya Touré. Então ele sabe da responsabilidade que ele carrega ali, né, de ser um jogador africano dentro de um clube como o City, clube grande, né, odiernamente. Então, para mim, ele é o principal jogador do City, sim. Então, da seleção ganesa. Então, com certeza, ele será o homem-gol, o jogador a ser mais com as defesas adversárias virão prestar mais atenção sobre ele, que é um bom jogador, tem 26 anos, então ainda está no auge da carreira, então no auge do seu físico, então ele vai dar muito trabalho para as defesas adversárias na Copa do Mundo. Complementando o que você falou, ele veio do Bournemouth com uma certa expectativa, mas o que surpreende é o quão rápido ele se adaptou, né? Ele conseguiu um status de titular ali no Manchester City, que é um time que briga por todos os títulos na Europa, que é um time que briga na Champions, que briga na Premier League e ganha na maioria das vezes. E nessa transferência dele no meio da temporada de 25-26 ali, ele rapidamente se adaptou e conseguiu a vaga no time titular, muito por ter essa versatilidade que o Guardiola gosta. É um jogador que consegue fazer praticamente todas as funções ali na última linha de ataque. Vamos falar de outro atacante da Premier League ali, que é o Mohamed Kudus, que já disputou a última Copa por Gana. Ele tem 25 anos, é atacante do Tottenham. Pela seleção, ele já tem números mais expressivos. Foram 46 jogos, 13 gols e 6 assistências. Uma média de uma participação em gol a cada 191 minutos. E pegando a temporada dele pelo West Ham ainda, que foi a temporada 24-25, ele fez 35 jogos, 5 gols e 4 assistências. Já é um jogador que ele tem uma história maior pela seleção ganesa. Na última Copa, que Gana acabou caindo na fase de grupos, ele foi o principal jogador do time, eu diria. E ele já é um dos principais nomes, ele ainda é um dos principais nomes desse time.
Sim, sim. O Mohamed Kudus é um jogador bastante interessante, porque eu lembro para a Copa 2002, como você muito bem falou, Pedro, ele era a principal estrela do time, sim, era o jogador mais conhecido, já vinha de boas temporadas pelo West Ham antes da transferência para o Tottenham, inclusive ele era cotado para ir também para o Arsenal, né? Isso ainda com 22 anos, né? Exatamente, isso, e sim, então você dá para ver que o cara, ele já era um cara diferenciado, só que o Kudus, ele sofria do problema de você ser um jogador muito bom em meio a jogadores medianos, né? Então, tipo, ele jogava sozinho. É claro que é muito difícil você ter um jogador que resolva tudo sozinho, né? E vai lembrar que também a Copa de 2022 não ficou tão legal, porque ficava marcado como sua aposta revanche com o Uruguai, né? Pela Copa de 2010, que eu acho um papo bastante absurdo até, porque revanche do que exatamente? O pênalti do Suárez foi marcado, o Mohamed... me fugiu o nome agora, cara. Nossa... Não, gente, Asmogian, né? Isso, Asmogian, deu branco, cara. Chutou no travessão. Chutou no travessão e teve pênalti. Então, assim, revanche do quê, né? E isso foi muito fomentado pela própria mídia ganesa, que tava tentando ali você revanche. Gente, não tem o que fazer aqui, né? Não tem como falar assim, foi um roubo, né? Tava tentando dar essa conotação de complô, etc. Tal, e isso acabou, acho que, prejudicando a campanha de Gana. Se eu não me engano, que Gana foi para a Copa 2022 com o técnico da Copa 2010 ainda, né? Você vê como falando aquela tentativa desesperada ainda. 2022, na verdade, o Otuado já assume a equipe como interino no final do ciclo, verdade. E ele acaba chegando à Copa e tá aí até hoje. Obrigado pela correção, porque teve isso aí. Obrigado mesmo pela correção. Então, assim, ou seja, ele já chega meio ali sem muito o que fazer, né? Então, o Otuado não tinha muito o que fazer, mas lembro que no ciclo, boa parte do ciclo da pré-Copa teve essa questão ali de tentar resgatar ali. Mas eu acho que com mais experiência agora, né, tendo mais experiência, acho que o Kudus continua sendo muito importante. Eu acho, na minha opinião, Pedro, que ele vai ser mais recuado para o meio. Eu acho que Gana pode jogar tanto com a Ayew e com o Semenyo, e o Kudus ser esse cara que vai tentar fazer esse papel de ser um meio-campista mais cerebral, que vai dar assistência, que vai dar aquele último passe antes da finalização. Eu acho que no estilo de jogo do Otuado, acho que isso pode acabar acontecendo ali, tá? Eu tenho certeza ali que isso pode acabar acontecendo, até porque em algumas atuações dele no Tottenham, até no West Ham, às vezes, ele jogava um pouco mais recuado ali, numa ausência do Paquetá, uma ausência do Madison ali, então ele jogava um pouco mais recuado ali para tentar ser uma das opções de criação de jogo também, né? Mas vamos ver como é que ele vai sair nessa edição de Copa, mas com certeza ele é um dos destaques da seleção, assim como o Semenyo. Já um pouco mais abaixo do Semenyo, porque o Semenyo, né, o sucesso do Semenyo está sendo um pouco maior. Ele vive uma fase melhor num time melhor, né? Isso. Ele tem esse status. Exatamente. Então, o bom pro Kudus é que talvez possa dividir um pouco essa responsabilidade, né, de não ser o principal cara. Enfim, acho que pode ser melhor para ele. Sim, e sobre a última Copa, voltando um pouco nisso, Gana, na verdade, acabou dando bastante azar no sorteio, pegou um grupo bem difícil, que era Uruguai e Portugal, que eram as duas favoritas para a vaga, e a Coreia do Sul, que é um time bem perigoso, um time de muita velocidade, de contra-ataque, e acabou não ganhando nenhuma partida. Tinha muito essa da revanche contra o Uruguai, né? Mas eles acabaram não passando, o que meio que era esperado, assim, não dá para você criticar muito o resultado, porque Gana, por se classificar em potes pro sorteio no pote 3, no pote 4, esse ano e na última Copa, acho que foi no pote 4, você vai acabar pegando grupos mais enrolados, e é o caso desse ano mais uma vez. Mas na última Copa, o Kudus foi um jogador que dentro desse cenário já conseguiu se destacar. Eu não diria que Gana fez uma Copa ruim dentro do que se esperava. Fez um jogo muito bom contra a Coreia do Sul. Foi um jogo bem divertido, assim. Foi 3-2 para a Coreia, se não me falha a memória aqui. E acabou não passando porque era um contexto bem difícil ali para eles. Nessa questão, mais que Gana ter pegado um grupo difícil, acho que todo mundo... Acho que nas previsões que a gente fez em 2022, a gente olhou para Gana e falou assim, cara... Eles vão lá para passear, não tem muito o que fazer aqui, né? Era muito por conta de uma federação bastante bagunçada também, né?
Então, assim, ok, legal, tal, mas eu fiquei com uma sensação de que essa questão do Uruguai, cara, foi um pouco exacerbada ali, né? Quem se classificou foram Portugal e Coreia do Sul, né? Então, e o caminho de Gana já era muito difícil, desculpa, porque se mesmo classificasse em segundo, ia pegar o Brasil. Então, tipo, não tinha muito o que fazer ali, ia ser uma reencontro de 2006, né? Então, assim, às vezes o azar é algo que ronda muito as seleções africanas quando vão jogar a Copa do Mundo, né? Então é muito difícil a gente conseguir pegar um grupo que a seleção africana seja, por exemplo, uma força, ao menos uma segunda força, né? Então, geralmente, esse grupo, a gente olhar para o grupo de Gana e falar assim, olha, Portugal e Uruguai. E acabou nem dando o Uruguai, né? Acabou que o Uruguai acabou decepcionando tanto. Tudo bem que era geração envelhecida, né? Mesmo problema de Gana. Mas vamos ver como é que vai ser nessa Copa aí. Eu lembro que a gente fazendo esse programa antes da Copa, a gente citava esse grupo como um grupo que era bem previsível, que tinha duas favoritas claras, mas que tudo podia acontecer ali, porque as duas outras seleções podiam complicar a vida deles. E sobre essa parte de 2010, mais uma vez desse papo de revanche e tal, a gente tem que ressaltar que por mais que tenha sido uma eliminação bem doída, eu acredito, por ter sido na Copa da África, pelo roteiro do jogo, que é injusto. Uhum. Me compensou, a verdade é essa. Mas dentro das regras não tem o que fazer. Só que até o desempenho de Marrocos agora na última Copa era o melhor desempenho de uma seleção africana em uma Copa do Mundo. Foi quando o Ghana chegou nas quartas de final e ficou com... Tanto que a gente acaba nem olhando esse ranking na maioria das vezes, mas eles sempre exaltam esse 7º colocado que eles conseguiram na Copa de 2010. Então vamos falar do último jogador aqui, que já foi citado algumas vezes, só que não foi para falar bem dele, mas eu coloquei aqui porque ainda é um dos principais nomes, que é o Jordan Ayew, de 34 anos, hoje atacante do Leicester. Esse é, sem dúvidas, o que tem a maior história pela seleção ganesa. Ele tem 115 partidas, marcou 32 gols e deu 20 assistências. Também tem uma média boa de uma participação em gol a cada 160 minutos. Ele é o 4º maior artilheiro da história da seleção ganesa e o 2º jogador com mais partidas pela seleção. Ele já tem essas duas marcas ali a favor dele. Por clubes, ele já não vive a melhor fase. Pelo Leicester, na temporada 24-25, ele teve 36 jogos, marcou 6 gols e deu uma assistência. Não são números expressivos, mas é um jogador que, pela seleção, ainda é uma referência. Ele é o capitão do time e a família toda dele já é muito... tá na história da seleção de Ghana. Então, o que esperar de Jordan Ayew em 2026 para a Copa do Mundo? Olha, eu tô segurando a risada com essa pergunta, porque para mim não tem muito o que esperar dele, não. Com todo respeito, Pedro. Eu acho que o ciclo dele... Não, é porque assim, eu entendo, a pergunta foi boa, mas assim, a gente tá falando de um cara que já tá com 34 anos, sabe? Eu não consigo ver o Ayew sendo um cara que... Ok, ele é, como você falou, ele é o capitão da seleção, ele pode ganhar por experiência. Perfeito, mas eu acho que em 2022 ele não fez muita diferença, 2026, então, ele estava em todos os fracassos da seleção, esteve envolvido, então eu não consigo ver ele como, assim, um cara que vai falar assim, beleza, pela importância histórica que ele tem na seleção, né, a família Ayew, né, se eu não me engano, eu não sei, ok, eles têm história na seleção ganesa, perfeito, mas acho que está na hora de dar espaço para outras pessoas ali, né? Eu não vejo o Ayew sendo um cara que vai falar assim, cara, beleza, eu vou resolver aqui. Não, eu acho que o tempo dele já passou, a questão é essa, né? Inclusive, me faz lembrar uma zoeira que rolou quando o Ghana foi eliminado na CAN de 2023, né? Que os nigerianos e sul-africanos falaram assim, eles pegavam o nome Ayew, né? Falaram, are you going home? Né? Tipo, vocês já estão indo para casa, né? Fazer esse trocadilho com os nomes. Porque, cara, já é em 2023 isso, né? Mas tudo bem que... Aí você pode falar, pô, Augusto, mas eles classificaram para a Copa. Cara, ok, eles classificaram para a Copa. O grupo de Ghana, com todo respeito, não era um grupo que você olhava e falasse assim,
Gana vai passar muito aperto se não fizer o básico. Eles fizeram o básico, classificaram, tudo bem que tinha, no grupo tinha Madagascar e Mali, mas mesmo assim, cara, eu não consigo olhar. Eu olho para aí e falo assim, a seleção que dá, tipo assim, já passou seu tempo, né? Só falta aquele meme, né? Aquele cacete, esse velho ainda joga, né? Porque a sensação que me dá é essa quando eu vejo aí jogando pela seleção, tipo assim, cara, já deu. Tipo, a Copa de 2022 já deveria ter sido a sua última. Você jogou 2010, 2014, 2000. Se não me engano, se me corrija se estiver errado, Pedro, por favor. Se ele estava na Copa de 2010, mas 2014 estava lá, 2018 não foi, 2022 estava lá. E, poxa, gente, né? Vamos lá, cara, vamos dar uma renovada ali, pessoal. Quase um cara que tá na seleção há quase 15 anos já, né? Já deu o que tinha que dar. Sim, eu não, sinceramente não vejo ele sendo muito útil às Estrelas Negras. Eu discordo um pouquinho da... Eu acho que é importante você ter nomes assim num elenco de Copa do Mundo. Por mais que ele não esteja ainda na sua melhor fase, por mais que ele já tenha entregado o que ele tinha para entregar para a seleção ganesa, quando a gente fala de uma equipe em que a principal esperança são 2 jogadores de 24, 25 anos, é importante você ter alguém para dividir principalmente a responsabilidade. Alguém que vai assumir, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, foi um ciclo de muita pressão na seleção ganesa. E você ter um nome que vai absorver essa pressão para compartilhar esse protagonismo com os jogadores mais jovens, eu acho que é importante. O Kudus, ele chegou a disputar uma Copa e foi muito bem, apesar de ser ainda jovem. O Semenyo tá indo para sua primeira Copa. Então acho que essa experiência dele é importante pro elenco, mas talvez seja a hora de você dar mais oportunidades para outros jogadores no time titular. Inclusive, aqui na parte de pontos fortes e fracos, já avançando para essa parte, o que a gente já começa destacando como um ponto forte da seleção ganesa são as opções de ataque. Como a gente falou, a gente tem um Kudus e um Semenyo, que são 2 bons atacantes no cenário de Premier League, e ainda tem mais opções de qualidade, como o Iñaki Williams, que apesar de não ter agregado muito à seleção ganesa ainda, é um bom nome, acho que não é um nome descartável, mas é uma seleção que tem um ataque que pode complicar a vida de seleções que eles enfrentarem. Concordo contigo, Pedro, concordo contigo. E quanto à discordância, ela é sempre válida, sempre bem-vinda, é importante ter isso. Isso mostra a variedade de visões que nós temos sobre o mesmo assunto, isso é muito bom. Mas eu concordo contigo nessa questão de que as opções de ataque da seleção de Gana são muito boas. Eu acho que Gana tem, eu posso dizer tranquilamente, um dos melhores ataques das seleções africanas. Né? Você tem Kudus, você tem Semenyo, você tem o próprio Ayew, que embora eu acho que já, não sei se ele pode ficar na reserva, ser um cara que entra depois. Eu lembro que eu falei que o Kudus pode ser o cara que pode ser recuado ali. Eu não sei se o Ayew estaria disposto também a fazer isso, já que ele não tem tanta mobilidade, mas deixar ser um cara que... Acho que ele tem um cara de qualidade, então ele entende, vamos dizer assim, ele entende do riscado, mas as opções de ataque, a mobilidade e velocidade são os principais pontos mesmo da seleção. Acho que não tem o que acrescentar. A única questão que me pega é se o Iñaki Williams, ele realmente vai ser esse cara que pode recuperar o brilho e ser um cara que ajude no meio, né? Se ele for um cara que consiga recuperar o bom futebol, que realmente seja disposto a entregar para as Estrelas Negras, acho que assim, aí sim Gana se qualificaria ainda mais ainda para ser uma dor de cabeça no grupo L, mas tem que ver se ele está querendo jogar, né? Essa é a questão. A gente tem boas opções no ataque da seleção ganesa, e além da qualidade, o que eu destaco, que já é um segundo ponto forte que a gente apontou aqui, é que eles têm essa característica de muita mobilidade e muita velocidade. Eu citei agora há pouco que eles não têm tantos jogadores criativos no meio de campo, mas diferente do que a gente falou da seleção do Egito, por exemplo, alguns episódios atrás, eles acabam compensando isso porque o Kudus e o Semenyo são 2 jogadores que conseguem recuar bastante. E a gente está falando em uma Copa do Mundo, a tendência é que Gana não fique muito tempo com a bola.
tendência é que as outras seleções tenham mais controle do jogo. Então você ter dois jogadores muito móveis e muito rápidos é algo que pode ajudar na hora de encaixar um contra-ataque e de você ter oportunidade de gol. E aí vai caber aos atacantes que vivem boa fase aproveitar essas chances que eles têm. Sim, sim. E essa questão da mobilidade e velocidade que você falou, Pedro, é importante lembrar que, assim, como você falou muito bem, né, expressou muito bem, Gana não vai ter a posse de bola na maioria das vezes. Então eles têm que ser o quê? Letais. Porque não vai dar para fazer uma pressão dessa por 70, 75 minutos. Não tem como. A gente que acompanha o futebol, a gente já sabe mais ou menos que essas pressões de você jogar na corrida, de jogar no contrapé, de jogar em velocidade, elas surtem efeito basicamente por no máximo 25 ou 30 minutos ali, ao longo do jogo, né? Se a gente juntar ali, então tem que ser o poder de letalidade desses dois, especialmente o Kudus e o Semenyo, tem que ser muito alto. Tem que ser uma coisa assim, a bola chegou no pé deles, caixa, não é pra fora, não é, enfim. E aí tem que ver, e aí essa questão, beleza, se vai ser nisso, então é bom um atuado, ter um bom plano para conter os ataques do adversário, que são adversários bastante qualificados para a Copa, né, no grupo de Gana, mas acho que esse vai ser o caminho da seleção. Pouco a posse de bola, como você falou muito bem, velocidade e saber sofrer, entre aspas, né, saber aguentar a pressão até o final para garantir os 3 pontos ou um empate que possa garantir a classificação de Gana. Sim, e além dessa mobilidade, eu acho que eles têm características complementares. Você falou do Jordan Ayew ser um jogador de menos mobilidade, mas aí ele faz aquela função de pivô e abre espaço para os outros atacantes gerarem espaço. E a lógica seria o Ayew, que tem menos mobilidade, jogar pelo centro, mas não é isso que acontece. No jogo de Comores, que a gente mostrou a escalação agora há pouco, ele que joga pela ponta esquerda e o Semenyo pelo centro, só que eles estão o tempo todo se movimentando, os três ali rodando por todo o campo de ataque. Agora, falando dos pontos negativos, a gente apontou 2 e eu diria que um é consequência do outro. A seleção de Gana oscilou muito durante o ciclo. Eles tiveram boas eliminatórias, o desempenho dele nas eliminatórias, apesar de ser um grupo não tão forte, eles foram bem nas eliminatórias, mas não se classificaram para a última Copa Africana de Nações e caíram na fase de grupos da edição anterior em 2023. Então foi um ciclo de muita oscilação e por causa disso o elenco participou de poucos jogos grandes. Então assim, não teve um mata-mata de Copa Africana, não teve aquele jogo grande para que esses jogadores mais jovens já tenham esse costume na hora de sentir a pressão de uma Copa do Mundo. Esse é o grande problema da Federação Ganesa de Futebol. O ciclo de Gana nos últimos, vamos dizer assim, 8 anos, 2018, 2026, tem sido de muita instabilidade, falta de projeto, falta de visão, e isso resulta na seleção principal, né? Nós estamos falando aqui, Pedro, conversando há quase 40 minutos, e a gente não falou, por exemplo, de uma promessa, né? Isso que é curioso, a gente não tá falando de um jogador promissor ali, pero olha, esse moleque aí de 20, 21 anos, nada. Os 3 principais jogadores, acho que o mais novo tem 24 anos, né? Você falou o Kudus, 26 anos, o Kudus, o Semenyo, 26 anos, aí eu 34 anos, né? Então a gente... É claro que resulta em falta de profundidade do elenco, né? Então, uma ausência de uma Copa Africana de Nações, cara, isso faz falta, porque você acaba pegando algum time grande já no confronto na fase de grupos, nas quartas, nas oitavas, nas quartas, na semi. Né? Então você precisa, você realmente se testar para uma Copa do Mundo, nada melhor que você testar com os grandes da sua região. Então uma ausência de uma CAN é um negócio assim que, com todo respeito, é vexatório para uma seleção do tamanho de Gana. A gente tá falando de uma campeã continental. É vexatório. Não pode acontecer isso. Entendeu? Você ficar fora de uma Copa Africana de Nações. Então, assim, ainda mais no cenário atual, em que seleções menores começam a entender a importância de buscar jogadores de fora. Comores fez isso. Cabo Verde fez isso. Senegal faz isso. Né? Então, assim, Gana tem uma diáspora muito forte em vários sentidos. Por exemplo, vou citar um exemplo fora do futebol, o Idris Elba é descendente de ganeses, né? E o governo ganês tem buscado esse
essa ideia de trazer essa diáspora, dando cidadania, trazendo maior visibilidade para que eles possam ser polos de investimento para o próprio país. Então, o governo está antecipando o movimento que a federação deveria ter feito há muito tempo, né, de buscar jogadores. Tudo bem que alguns eles já estão buscando há um bom tempo e há uma resistência dos jogadores, mas é muito por conta dessa oscilação e falta de projeto. Então, quando tem uma falta de projeto vencedor, uma falta de um projeto, no mínimo, estável, né, para a seleção, isso resulta em uma oscilação em ciclos de Copa do Mundo, em ciclos de Copa Africana de Nações, e oscilações que acabam resultando em poucos jogos grandes, né? Se eu não me engano, acho que Gana tem 2 amistosos ali contra as seleções europeias, não lembro de cabeça quais são, mas... a gente tá gravando isso antes da data FIFA de março e eles enfrentam a Alemanha. Eles foram um amistoso contra a Alemanha e um contra a Áustria, mas ainda assim não é um jogo grande, é um jogo contra uma seleção grande, né? Mas é um amistoso. Exatamente. Exatamente, é isso, um amistoso. O que eu falo de jogo grande é assim, é você pegar um Gana e Nigéria, que são os maiores rivais do oeste africano, Gana contra algum país norte-africano, então falta isso, a gente entende assim, ok, qual que é o real poderio de fogo dessa seleção ganesa, Sim, né? a gente conhece os jogadores, mas a gente não sabe como eles vão reagir numa situação de pressão ali de uma Copa do Mundo. Só 2 observações que a nossa produção mandou ali. Primeiro, uma correção que o Jordan Ian, na verdade, o segundo maior artilheiro da seleção ganesa, tá atrás só do Asamoah Gyan, que a gente já citou aqui. E você tinha perguntado, o Jordan não foi para a Copa de 2010, foi só o irmão dele, o André. Ele começa a trajetória dele pela seleção em Copas do Mundo em 2014. Agora, para encerrar, vamos para aquela parte que é a mais aguardada, a mais polêmica, não sei como dizer, que é a parte da projeção. O que a gente espera da seleção ganesa? O mata-mata da Copa do Mundo, os cruzamentos são um pouco mais difíceis de prever nesse novo formato, mas basicamente, Gana está no grupo L, junto com Inglaterra, Croácia e Panamá. Caso se classifique em primeiro, que é bem difícil, vai pegar um terceiro colocado, e aí tem várias opções, isso vai depender do chaveamento. Caso se classifique em segundo, vai enfrentar o segundo colocado do grupo K, e aí eu acredito que pode até ser Portugal, mas digamos que se a gente for estabelecer um favoritismo aqui, seria a Colômbia. E se classificar em terceiro, pega o primeiro colocado desse mesmo grupo. Então, basicamente, se classificar em segundo ou terceiro, deve pegar Portugal ou Colômbia. Qual que é a sua expectativa? Até onde você acha que chega a seleção de Gana na Copa? Olha, pra ser bem sincero... eu tô dando risada por um lado porque você ter ascendência nigeriana, então a gente torce pelo fracasso de Gana sempre, é claro, mas falando sério mesmo, cara, Gana não vai ter vida fácil, com todo respeito. Eu acho que o grupo de Gana cara, eu acho que a maior esperança de Gana é conseguir se classificar em terceiro lugar, com todo respeito. Eu não vejo Gana ali bater de frente com Inglaterra, se não me engano. Inglaterra e Croácia, isso. Inglaterra e Croácia, cara. Assim, tudo bem que a Croácia... A questão... Aí que tá o problema, né? A gente tem que lembrar que a Croácia também tá numa fase decadente, vamos dizer assim, da geração de 2018, né? Tudo bem que eliminaram a gente em 2022, mas, né? Ninguém precisa lembrar disso, né? Exatamente. Era até só segurar da bola ali, né? 4 minutinhos só. Cara, mas é que eu não contaria isso, porque a Croácia nunca jogou bem. Se você não tem um jogo que a Croácia jogou bem, mas eles vão passando. Tem sido assim, eles passam do jeito que dá na fase de grupos, vão empatando, prorrogação. Eu tenho uma boa raiva da seleção croata. Já tinha antes da eliminação na última Copa, isso piorou um pouco. Mas eu também não consigo... É possível, mas eu não vejo o Gana passando da fase de grupos, não. A seleção inglesa e a Croácia são seleções melhores do que Gana, apesar de eu achar que esse grupo acho que vão ter jogos insuportáveis, porque Inglaterra e Croácia adoram decepcionar nesse sentido de atuação, apesar de conseguirem chegar. Só que eu acho que o Panamá pode surpreender. É uma seleção que vem chegando bem nas competições da CONCACAF, vem se classificando bem em eliminatórias, Copa Ouro, Nations League. Então, para mim, Gana não vai ter vida fácil,
pode classificar ali em terceiro se ganhar do Panamá, dependendo de como for o chaveamento, mas a minha projeção é que Gana caia na fase de grupos. Então é isso por esse episódio. Shidozi, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser divulgar algum trabalho, deixar redes sociais, esse é o momento. A gente agradece muito a sua participação aqui. Pedro, eu que agradeço o convite, já me deixo convidado para outras oportunidades, se tiver oportunidade estarei aqui, é claro. Tá? Eu deixo aqui para que sigam Ponta de Lança, né, nas redes sociais. A gente é um podcast, maior podcast sobre África na podosfera brasileira, isso a gente se orgulha de dizer isso, não por mera fantasia, mas sim, isso é fato, nosso trabalho é bem recomendado. Então, peço para que sigam o Ponto de Lança nas redes sociais, @PontaLancaPDL, tá? Quem quiser chegar no meu Instagram para trocar ideias sobre futebol africano, meu Instagram pessoal, @CesGusto, tá? Então, quem quiser chegar lá, no Twitter também, é o mesmo @, né? Só coloco antes do CesGusto, tá? E é isso, essa é a divulgação que eu faço. Espero que a gente possa estar aqui para falar de outras seleções. Como vocês podem ver, não estou feliz em falar em Gana, porque é maior rival, né, do continente, né? Inclusive, chegou a brincadeira, né? A gente estava nos apoiadores, Pedro, e uma apoiadora nossa foi viajar para Gana, né? E ela falou lá, então tem um ouço podcast, tem uma apresentadora nigeriana, eu falei assim, beleza, eles estão na CAN, mas a gente está na Copa. Então tem essa rivalidade ali. Prioridade, a gente zoou eles na CAN, agora eles vão zoar a gente na Copa do Mundo. Mas brincadeiras à parte, na verdade, eu sempre espero que as seleções africanas façam boas campanhas, né? A gente não falei isso, mas na Copa de 2010 a gente tava torcendo por Gana contra o Uruguai. A gente tava torcendo por Gana, porque era uma questão, tipo, é uma seleção africana que tá indo longe. Então, fica aqui um abraço, Pedro, agradeço o convite, e tamo junto, e até a próxima. Então é isso, sigam o Shidozi, sigam o Ponta de Lança e também sigam o Vai Ter Copa, @Vai Ter Copa Podcast no Instagram, no TikTok, se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe o seu like, espalhe esse episódio, manda para as pessoas, peçam para elas ouvirem e nos ajude a crescer visando a próxima Copa do Mundo. A gente volta em breve para falar de mais uma seleção e se você chegou agora, fica, que vai ter Copa.